Todos, paz do Senhor Jesus, amém? Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, gostaria que você encontrasse Hebreus capítulo 1. Já está valendo aqui, Saulo? Hebreus capítulo 1 e versículo 1. A leitura será feita na versão NVT, que é a mesma projetada no telão. Caso você não trouxe Bíblia, você pode me acompanhar na leitura. E vocês que trouxeram, que abriram a Bíblia, por favor, permaneça com ela aberta. Todos acharam? Amém? Deixa eu localizar meu sermão aqui. A última quarta-feira que eu ministrei, fui abrir meu sermão, ele entrou em estado de atualização e ele acabou de atualizar depois que eu acabei de expor a Bíblia. Ainda bem que, eu falo para minha esposa, ainda bem que a gente senta, né? Para estudar, para preparar. E estava muito claro o que eu iria falar. Vamos lá. Diz assim o texto bíblico: por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversa maneira aos nossos antepassados, por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus. Ele expressa de forma exata o que Deus é. E com sua palavra poderosa, Ele sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, majestoso no céu. O que revela que o Filho é muito superior aos anjos. E o nome que ele herdou, superior ao nome deles. Pode fechar os seus olhos e vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer. Nós queremos te louvar, ó Deus. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem sustentado essa igreja. E nós te louvamos, nós somos gratos por isso, Pai. Deus, esse é o momento mais importante do nosso dia. O momento em que nós ouviremos a sua palavra, Pai. A sua poderosa palavra. Instrua a sua igreja. Instrua cada um que aqui está, Pai. Orienta-os, Deus, a andar pela verdade, Pai. Guarda os seus filhos, Pai. Dê a eles direção. É a oração que eu faço e faço no nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos lá? Hebreus, ele é uma carta muito densa. Cada versículo, cada palavra, ela tem implicações profundas. E quando nós olhamos para esses versos, que seria a introdução da carta, parece ser mais denso ainda, porque dá a ideia de um arquivo zipado, dá a ideia de um conjunto de frases que encapsula muitas verdades. Então, desses primeiros versículos, desses 4 versículos, o autor de Hebreus, ele vai fundamentar depois os 13 capítulos seguintes. Então, são verdades densas e profundas. E um ponto que vale a pena nós pensarmos é que Hebreus, ninguém consegue dizer quem é o autor. É uma questão em aberto ainda. Não tem como nós falarmos, olha,
Assim como falamos de outras cartas, né? Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Normalmente, na introdução das cartas, Paulo, ele se apresenta como escritor, né? Eu, Paulo, apóstolo, vos escrevo e assim por diante. O mesmo acontece com algumas cartas de Pedro e assim por diante. Agora, Hebreus não tem. A pista que nós temos é que o autor, se você ler o capítulo 2 depois na sua casa, é alguém do círculo dos discípulos. Ele conhece bem os discípulos, ele conhece muito bem a região, ele sabe do que ele está falando, é alguém que conhece o Antigo Testamento em detalhes. Então é alguém que de fato tem as credenciais para ser inspirado por Deus e escrever o que escreveu. Amém, irmãos? Um segundo ponto importante, antes de nós começarmos a tratar do texto, é o público-alvo dessa carta. Para quem foi escrito, primariamente, quem são os leitores originais? É importante nós entendermos isso porque fará mais sentido para nós. O nome da carta vai já nos dar uma direção. Carta aos Hebreus. E muito provavelmente aqueles judeus que se converteram ao cristianismo. Aqueles que entenderam que, de fato, Cristo, o Jesus crucificado, era o Messias esperado. Então, o público-alvo, seria essa igreja que estava nascendo a partir de judeus que estavam se convertendo ao cristianismo. Amém, irmãos? E esse público-alvo, eles começam a ter alguns desafios, e nós vamos ver que esses desafios, eles são bastante similares aos desafios que nós temos hoje. E por isso que essa carta ela é tão importante para nós. Conforme esses judeus que tinham suas práticas norteadas pelo Antigo Testamento, pela lei de Moisés, entenderam que em Cristo Jesus, muitas dessas práticas foram cumpridas, e que de fato Jesus é o Messias e esses se converteram, eles começaram a fazer parte do que a gente chama de igreja primitiva. Acontece que quando eles começaram a fazer parte dessa igreja primitiva, eles começaram a receber algumas acusações e alguns tipos de perseguições. Quais eram? Os judeus que não haviam se convertido estavam dizendo o seguinte: olha, vocês estão entrando num barco furado. Se vocês não sacrificarem alguns animais, vocês estão entendendo que Cristo é o sacrifício, mas não é assim, olha a lei de Moisés. Outros olhavam para eles e diziam o seguinte: olha, vocês não estão guardando o sábado. Se vocês não guardarem o sábado, olha, vocês estão entrando num barco furado. Outros então diziam o seguinte: olha, a dieta de vocês tem que ser uma dieta assim como exposta pela lei de Moisés. Se vocês não observarem essa dieta, vocês também estão entrando aí num lugar não muito bom. Então, esses judeus que haviam se convertido ao cristianismo, começaram a receber essa enxurrada de informação e de perseguição. E muitos estavam se sentindo ofendidos, ficando confusos com relação à sua fé, e estavam abandonando a igreja. Eles não estavam conseguindo lidar com essa situação e estavam deixando a fé em Cristo Jesus. Por que eu disse que isso encontra lugar no nosso coração? Nós não temos desafios com relação a questões de caráter judaico, mas acontece que a nossa fé, em uma medida diferente, também é muito confrontada. Aqueles, talvez que caminham com Jesus há pouco tempo,
Talvez tenha amigos, familiares, que provavelmente olham para você e dizem o seguinte: olha, esse lance aí de você caminhar com Jesus não está com nada, não. Você está deixando algumas orientações familiares de lado. Lembra? Você era de praxe, todo domingo, na hora do almoço, a gente se reunia em família. E agora não, agora você só pensa nesse Deus seu aí. Então, a nossa fé ela começa a ser confrontada em alguma medida. Se você é uma pessoa que gosta muito de cultura pop, talvez de um bom filme, uma boa série, uma leitura em quadrinhos, você vai ver que em algum momento a sua fé também vai ser confrontada. Olha, não precisa ser bem assim, do jeito que você está achando que é. Todos os caminhos levam a Deus. Todos eles irão levar você a Deus. É que eu penso um pouquinho diferente de você, meu amigo pensa um pouquinho diferente de você, mas fica tranquilo. No final, todos esses caminhos, por mais que sejam diferentes, eles vão levar a Deus. Então veja que no século 21 nós estamos dentro de um contexto plural. A tirania da opinião, dizem os especialistas. Hoje todo mundo tem uma opinião formada para tudo. Tudo. Antigamente, meus pais diziam que de médico e arquiteto todo mundo tem um pouco, não era assim? A brincadeira, não era? A avó, o menino estava doente, a avó, não, toma isso aí, ó, vai ficar beleza, né? Os nossos avós no passado faziam lá, erguiam um quarto no fundo de casa, eles que desenhavam como deveria ser a casa, e assim tocava. Então, de médico e arquiteto, todo mundo tinha um pouco. Hoje não. Hoje todo mundo tem um pouco de tudo, graças à Universidade Google. Né? Todo mundo tem opiniões que parecem que foram embasadas em 4 anos de graduação, 2 anos de mestrado e mais 4 anos de doutorado em Harvard. Você conversa com a pessoa, você fala assim, gente, mas da onde que saiu tanta opinião fundamentada desse jeito, né, sobre determinado assunto? E muitas vezes essa opinião tirana, ela confronta a fé. Ela coloca em xeque a fé. Não é bem desse jeito que você está pensando, que tem que seguir a Jesus, não. Você consegue fazer isso agora da sua casa, online. Enfim, e a fé é confrontada de muitas maneiras, assim como esses irmãos estavam sendo perseguidos. E essa carta, então, ela é escrita, né, motivada para corrigir esses problemas. O autor de Hebreus fala, não, peraí, essa maneira de pensar, esses desvios teológicos, esses problemas que vocês estão enfrentando, não é bem assim. Deixa eu explicar para vocês como nós iremos resolver essa situação. Inclusive, Hebreus ele tem quase que 10 capítulos teóricos e apenas os 3 últimos práticos. Porque o autor precisa ensinar, reeducar essa igreja sobre quem Cristo é. E quais as implicações desse Cristo na nossa vida, na vida daquele que disse, eis-me aqui, Senhor. Amém, irmãos? Estão comigo? E se vocês lerem toda essa carta, vai destacar, né, a tônica dessa carta é a seguinte: Jesus é superior. Cristo é superior. E guarda isso no seu coração. Vamos pensar aqui no primeiro ponto da minha mensagem. Leitura do versículo 1 e 2, por favor.
Diz assim, ó: por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Veja que o autor está olhando no retrovisor e ele está dizendo o seguinte: gente, Deus falou, Deus fala. Essa é uma característica de Deus. Deus comunica com o seu povo. O próprio Deus vai em direção do seu povo e fala com o seu povo. Quando a gente pensa no Antigo Testamento, especialmente na lei, Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio, Levítico, esses primeiros livros da Bíblia, nós temos um conjunto de leis que foi dado a Moisés. E esse conjunto de leis era o que norteava a vida dos nossos irmãos do passado. E o autor, ele tem em mente o seguinte: esses que irão ler essa carta pela primeira vez, eles têm uma noção clara, cristalina e profunda do Antigo Testamento. Lembram? Eram judeus convertidos. Então eles conheciam a lei assim, ó, de maneira brilhante. Todos eles. Só que eles tinham seus conflitos. E o autor de Hebreus começa dizendo: olha, Deus fala. E no passado, ele falou de diversas maneiras. Poderíamos elencar aqui as diversas maneiras que Deus falou no passado. Deus falou através de visões, não é isso? Deus falou através de sonhos. Deus falou através de profecia, que é o caso aqui, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Então essa era a maneira como Deus falava ao povo do passado. Deus levantava alguém, no caso o profeta, falava: olha, vai lá e dê a eles a seguinte mensagem. E Deus colocava a mensagem na boca do profeta, e o profeta chegava diante de uma nação, de uma pessoa, de um grupo, e dizia: assim diz o Senhor, e colocava a profecia. Amém? E todo esse Antigo Testamento, toda essa lei, todas essas profecias, todas essas visões, elas tinham um único objetivo. Todo o Antigo Testamento, irmãos, ele aponta para alguém que viria. E esse alguém nós conhecemos no Novo Testamento de Jesus, o Cristo. Não é isso? Se você lê a maioria das profecias, especialmente a de Isaías, Jeremias, eles estão se referindo a alguém que um dia viria e caminharia no meio do povo. Será chamado de Emanuel, não é isso que Isaías fala? O Deus conosco. Então Deus falou aos antepassados, falou de várias maneiras, inclusive por meio de profecias, e tudo o que foi falado no passado era sobre aquele que viria, Jesus. Amém, irmãos? Amém? Então o autor de Hebreus, ele está fazendo uma comparação. A maneira como Deus falou no passado e a maneira como Deus fala hoje. Olha aí, ó, próximo versículo. E agora, versículo 2, nestes últimos dias, ele falou por meio de quem? Do Filho. Então ele está fazendo uma comparação. Nós temos um texto antagônico, como foi e como é agora. Como foi, estava muito claro para os leitores originais. Eles eram conhecedores do Antigo Testamento. Eles sabiam como Deus falou, como Deus se comunicou no passado. Só que ainda estavam em dúvidas como Deus estava se comunicando no presente. E o autor, ele vai mostrar, ele falou assim: olha, só que nesses últimos dias ele fala por meio do Filho. Irmãos, se vocês tiverem curiosidade, eu disse para vocês que tudo no Antigo Testamento, sua maioria, né?
aponta para Cristo. Então, quando você tem Gênesis 3:15, por exemplo, nós temos aí a primeira profecia do Antigo Testamento, falando que o filho da mulher feriria a cabeça da serpente. Se você lê esse texto, você pensa em quem? Em Jesus. Nós temos depois o Moisés saindo do Egito com um grupo de pessoas em direção à terra prometida. E nós temos nesse meio Deus dando a Moisés uma forma de culto. E a forma de culto, ela é conectada ao tabernáculo. E nós sabemos que todos os elementos do tabernáculo, eles apontam para Cristo. Nós temos ali o candelabro aceso, e a gente sabe que no Novo Testamento, Jesus é a luz do mundo, que substitui o candelabro. Nós temos a bacia, que era para limpeza, para higienização. Nós sabemos que em Jesus nós somos lavados, não é isso? Nós temos o lugar para sacrifício, nós entendemos que em Jesus o sacrifício cabal foi cumprido. Depois os ministérios, nós temos no Antigo Testamento o profeta, e nós sabemos que Jesus carregou o ofício de profeta. Nós temos no Antigo Testamento o ofício de sacerdote, nós sabemos que Jesus é o sumo sacerdote. Nós temos no Antigo Testamento a figura de rei, e nós sabemos no Novo Testamento que ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Então, em Jesus, o próprio Jesus disse isso: olha gente, eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumpri-la, cabalmente. E os judeus que entenderam isso através da pregação de Jesus, através da pregação apostólica, se converteram. E Jesus agora vai dizer: olhem, lembra, eu não falei? Deus não falou com vocês através dos profetas? Mas agora, acompanhe comigo, por favor. Nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Ou seja, irmãos, em Jesus, e por isso que nós devemos ter a nossa vida ancorada em Jesus. Por isso que nós devemos ter a nossa vida em Jesus. Jesus é para você o que a água é para o peixe. O peixe fora da água não tem vida. Jesus é para você o que o solo é para uma planta. Você fora, você não tem vida. Ou seja, nós ouvimos Deus falar aos nossos corações, especialmente, irmãos, por meio de Jesus, o Cristo. Em Jesus nós temos a máxima da fala de Deus. Nós temos o plano redentivo de Jesus consumado, o plano redentivo de Deus consumado em Jesus. Vou dar um exemplo para vocês, para ficar bem vívido, em cores vívidas, o que eu estou querendo dizer para vocês. Sabe quando você está assistindo um filme, ou uma série que seja, e você está nos primeiros episódios, ou na primeira parte do filme, e você fica tendo noção do que vai acontecer para frente. Você fica procurando uma forma de entender o que vai acontecer. Só que se por algum motivo você não acabar de assistir ou for interrompida as gravações, você não vai conseguir realmente saber o fim disso.
Só que pode ser que você tenha alguns insights, hoje a galera chama de spoiler, né? Alguém que antecipa para você alguma coisa. Não, lá na frente vai ser desse jeito. Normalmente a gente não gosta muito disso, né? Quando alguém conta uma parte para nós. Irmãos, esse fio histórico redentivo da Bíblia é muito similar a isso que eu estou dizendo para você. Esses irmãos, os judeus especialmente, que começa lá em Adão, passa por Abraão e assim por diante, eles estão caminhando, mas eles têm apenas insights do que vai acontecer. Como você acha que estava na cabeça dos leitores originais, ouvindo que viria da mulher um menino que pisaria sobre a cabeça da serpente? Há 1.500 anos, 2.000 anos antes de Jesus. Você acha que, de fato, o significado que nós temos hoje era claro para eles, irmãos? Claro que não. Não tem como. Agora, por que é claro para mim e para você? Porque Deus, em sua misericórdia, nos agraciou a ponto de estarmos do lado de cada aliança e entendermos a partir de Jesus que Ele é o filho da mulher que feriu a cabeça da serpente. Então, eu e você, nós temos uma visão mais ampla, uma visão do todo. Os irmãos do Antigo Testamento estavam vivendo com profecias. Olha, vai vir um libertador. Olha, virá alguém que tirará vocês dessa situação. Virá alguém que tirará vocês dessa escravidão. Virá alguém que os libertará. Por isso que Jesus carrega todos esses títulos. Por isso que Jesus carrega. Só que para alguns, irmãos, não era muito claro. Porque quando vem Jesus, o Messias, no Novo Testamento, aqueles que entenderam que de fato Jesus é esse que cumpre as profecias do Antigo Testamento, se converteram e entenderam que Jesus é o Messias. Só que tem muita gente, nós sabemos disso, muitos judeus que não são convertidos porque entenderam que o Jesus que veio não é o Messias. Por isso que nós devemos orar pela conversão dos judeus, pela paz em Jerusalém e assim por diante. E o autor está dizendo, gente, eu falei pelos profetas, mas agora, nesse momento da história da redenção, eu falei por meio de Jesus o Cristo. Ele caminhou no meio de vocês. Ele é a revelação de quem eu sou. Vamos olhar aí o próximo ponto da minha mensagem. Vai dizer o seguinte, versículo 3, vai dizer que esse Jesus, pela qual Deus falou, ele é o que, irmãos? Diz aí, é o Filho que irradia a glória de Deus. Ele falou por meio de Jesus, que é o esplendor da glória de Deus. Irmãos, vocês conseguem imaginar o que é o esplendor da glória de Deus? Deus, o escritor aos Hebreus está dizendo assim, olha, vocês talvez não conseguem, enxergar Deus, ver Deus. E a maneira como isso é resolvido é na pessoa de Jesus. Você olha para Jesus e você tem claro para você quem é Deus. E o autor está dizendo assim, em Jesus você vê o esplendor da glória de Deus. O esplendor, o termo esplendor aí é o mesmo usado para os raios do sol. É essa a ideia que o autor tem em mente. Eu e você não conseguimos, por nenhum meio, irmos até o sol e ver como é o sol. Isso é impossível. Só que a gente consegue olhar e ter uma noção do que é o sol através do esplendor do sol, através dos raios do sol. E o escritor está falando assim, olha, Deus falou a vocês.
agora está falando, e ele está falando por meio de Jesus. Mas como? Porque através de Jesus vocês conseguem ver o esplendor de Deus, o quanto Deus é poderoso. Tem uma forma de nós entendermos quem é Deus quando a gente estuda. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu te perguntasse quem é Deus, o que você responderia? A forma mais coerente de respondermos essa pergunta é a seguinte: a partir das Escrituras Sagradas, eu consigo entender que Deus é amor, eu consigo entender que Deus é santo, eu consigo entender que Deus é justo, eu consigo entender que Deus é bom, eu consigo entender que Deus é misericordioso, eu consigo entender que Deus é onisciente, eu consigo entender que Ele é onipotente, eu consigo entender que Ele é onipresente. Então, quando a gente olha para as Escrituras, a partir desses atributos, eu consigo ter uma ideia mínima de quem é Deus. Não é isso? Se você for descrever qualquer um daqueles que você conhece, você o descreverá a partir dos atributos dessa pessoa. Ele é legal, ele é bom, ele é extrovertido, ele é divertido, ele é chato. Não é assim a descrição que você faria? De Deus nós conseguimos ter uma noção mínima de quem Ele é a partir de seus atributos na Bíblia Sagrada. Só que quando a gente pensa no esplendor da glória de Deus, não se trata de um atributo. Quando nós olhamos para Jesus, que é o esplendor da glória de Deus, irmãos, é a junção de todos os atributos de Deus, que explode na nossa direção, na pessoa de Jesus. Por isso que em Jesus nós temos a manifestação do perfeito amor. Por isso que em Jesus nós temos a manifestação da perfeita misericórdia. Por isso que em Jesus nós temos a manifestação da perfeita bondade. Ou seja, irmãos, Deus tem falado hoje, e Ele fala somente por meio do Evangelho das boas novas, da palavra que é Jesus. E em Jesus, irmãos, nós temos claro e vívido o esplendor da glória de Deus. Irmãos, isso é grandioso demais. Em Jesus, nós temos de maneira clara quem é Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1. Preste atenção na leitura e veja o quanto tem de conexão com o que eu estou falando para vocês. No princípio, o texto que eu li para vocês de Hebreus diz assim, nesses últimos dias ele falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Olha esse texto, no princípio, aquele que é a palavra já existia. Ou seja, Jesus é a palavra, o Logos de Deus. A palavra estava com Deus. E a palavra era o que, irmãos? Deus. Jesus é Deus. Em Jesus nós vemos claramente a glória de Deus. E ele segue dizendo o seguinte: ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou o que, irmãos? Todas as coisas. E sem ele nada foi criado. É a última frase do texto que eu li para vocês. Herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Irmãos, esse Jesus que morreu no meu e no seu lugar, que nos salvou, Ele é criador de todas as coisas. E pasmem, Ele sustenta o universo. Agora eu te pergunto, vocês são chamados de filhos, cordeiros com Cristo. Você acha que Deus não vai sustentar você?
Você acha que Deus não vai sustentar a sua casa? Você acha que Deus não vai sustentar a sua família? Irmãos, Ele é poderoso ao ponto de criar todas as coisas. Ele vai lhe sustentar. Ele vai cuidar de você. E muito mais do que você imagina. Esses irmãos deveriam se ancorar nessa verdade, mas eles ficaram com medo e começaram a abandonar a fé. O que eu digo para vocês é que façam o caminho contrário, permaneçam firmes na fé, permaneçam firmes no caminho que é Jesus o Cristo, permaneçam firmes na palavra de Deus. Deus em Jesus criou todas as coisas e sustenta o universo, e com certeza irá sustentar vocês. Terceiro ponto da minha exposição: além dele ser, diz aí o texto, o Filho irradia a glória de Deus, ele também expressa de forma exata o que Deus é. Irmãos, em Jesus nós temos a forma expressa, exata. Olha que palavra polida que o escritor de Hebreus usou para mostrar quem é Jesus. A palavra usada aqui no grego é caráter, que é a mesma que a gente conhece aqui no português como caracteres, é isso, né? Quando você aperta o A no seu computador, o caractere A, não é o A que aparece lá na tela? Se não for assim, está desconfigurado, configura o seu computador, mas é assim que deve acontecer. No passado, quando um rei precisava mandar uma mensagem, ele tinha um anel de sinete que tinha uma marca, a marca do rei. Então ele pegava esse anel e ele pressionava sobre uma cera para poder colar. E nessa cera ficava a expressão exata, a marca exata do rei, do imperador e assim por diante. E o que o autor de Hebreus está dizendo é mais ou menos nesse viés. Ele está emprestando uma linguagem do passado para poder explicar a esses judeus que sabiam muito bem do que eles estavam dizendo. Ele está falando assim: gente, lembra quando vocês olhavam uma carta e tinha ali na cera derretida a imagem de um rei, de um governador, do imperador? E é como se essa igreja respondesse: lógico que eu lembro, era igualzinha. Então, na pessoa de Jesus, esse que é o Cristo, que é o Messias, nele vocês têm a maneira exata, a expressão exata de quem é Deus. Irmãos, você quer saber quem é Deus? Abra sua Bíblia, leia os evangelhos, e quando você estiver lendo aquilo que Jesus fez, quem é Jesus, você saberá quem é Deus. Agora, guarda uma coisa no seu coração. Irmãos, isso é uma verdade que você tem que carregar para a vida toda. Desculpa se eu tocar em algumas feridas, mas se nós entendemos que Jesus é a palavra de Deus, Ele é o Logos, como a gente leu em João 1, e quando a gente lê a palavra, conhece Jesus e a gente conhece Deus, né, logo conhecemos Deus, meu irmão, não fique desapontado. É uma fala de um pastor cuidadoso querendo que você muda um pouquinho a direção. Se você não lê a Bíblia, se você não sabe quem é Jesus através dos evangelhos, através da mensagem apostólica, você não conhece o Deus da Bíblia. Não tem como. Não tem como. Não tem como nós conhecermos a Deus, a não ser pela sua palavra, a não ser pelo seu Filho Jesus o Cristo. Sendo assim, cuidado, porque a imagem que você tem de Deus na sua cabeça, ela foi criada pelos desejos do seu coração. Por isso que todo mundo quer um Deus bonzinho, que está disposto a lhe servir diante das suas necessidades. Por isso que hoje nós temos uma geração de pessoas de pé e Deus de joelhos diante delas, como se Deus tivesse que servi-las. Senhor, aqui nessa minha oração,
Aí, né, a gente dá uma mudada na voz, né? Pinça umas palavras bem bonitas no nosso vocabulário. Senhor, faz isso para mim. Senhor, me ajuda ali. Senhor, faça isso. Né, às vezes, quando a gente está brigado com alguém, né, mata meu irmão lá, está me interferindo nos meus planos. Entende? Porque esse Deus a quem você está se dirigindo, ele é uma invenção do seu coração caído. E esse é o problema, irmãos, da igreja do século 21. O Deus da Bíblia é notado pelo esplendor da glória de Deus em Jesus. O Deus da Bíblia, ele tem a sua expressão exata em Jesus, o Cristo. Você precisa partir da Bíblia, conhecer Jesus, caminhar com Jesus, para você servir a Deus adequadamente. Como você vai orar? Você não sabe como se dirigir a Deus. Cara, mas para orar tem que ter um jeito. Bom, na minha Bíblia fala assim: quando vocês forem orar, orem da seguinte forma: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Não é assim? Se vocês olharem para o Antigo Testamento, quando Deus coloca o tabernáculo no meio do povo, Deus fala: olha, eu quero com essas medidas, eu quero com essas cores, eu quero com essa forma, eu quero que seja dividida assim, eu quero que seja dividida assim. Olha, pessoas vão ficar do lado de fora, só um pode ir para o lado de dentro. Irmãos, Deus toma cuidado com tudo. Vocês lembram de uma passagem que Deus fala assim: olha, a minha arca precisa ser transportada do lado A e ela precisa ir para o lado B. Quem lembra dessa passagem? E Deus fala assim: olha, não encostem na arca, porque aquele que encostar na arca vai ser o que, irmãos? Fulminado. Aí os abençoados segurou cada um de um lado dos varões, tinha uma forma de carregar, tinha uma forma de dar os passos, tinha uma forma de transportar. E eles estavam indo, lembram disso? E de repente um tropeça e a arca vai fazer o que, irmãos? Vai cair. E o abençoado vai lá e faz o quê? Tenta segurar a arca. Paramos aí. Finja que você não sabe os próximos acontecimentos. A geração do século 21 vai dizer assim: tadinho, só quis ajudar. Nossa, mas o importante é fazer, porque é para Deus. O importante é fazer. É para Deus, então assim, ó, tá ali. Só que o que a Bíblia fala que acontece? No mesmo instante, ele é o que, irmãos? Fulminado. Todo o Antigo Testamento é norteado, irmãos, pela maneira como Deus quer que as coisas sejam feitas. No Novo Testamento, toda maneira de viver e caminhar e de ser cristão é a maneira de Cristo Jesus. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso padrão, Ele é a nossa orientação. Por isso, volto a dizer, você precisa estar em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Quarto e último ponto. Ele segue dizendo o seguinte: esse filho que irradia a glória de Deus, ele expressa de forma exata quem Deus é. E com sua palavra poderosa, ele sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu. O que revela que ao Filho é muito superior aos anjos, e o nome que ele herdou superior ao nome deles. Lembra que eu disse para vocês que o autor tem ideia aqui de mostrar que Cristo é superior. Todo
todo o livro de Hebreus ele vai mostrar que Cristo é superior. Por isso que eu investi bastante tempo mostrando para vocês que ele é tão superior, que ele é o esplendor da glória de Deus. Ele é tão superior, que ele é a expressão exata de quem é Deus. E agora ele está dizendo que ele é superior, inclusive, dos anjos. Por que que o autor está dizendo isso? E na sequência eu encerro a minha fala. Esses judeus convertidos carregavam a ideia, está lá em Deuteronômio 33, versículo 2, de que a lei que foi dada a Moisés no Sinai, ela foi entregue a Moisés pelos mensageiros, pelos anjos do Senhor. Sendo assim, os anjos eram tidos em autoestima por esses homens, porque esses anjos conduziram as mãos de Moisés às leis do Senhor. E o texto está dizendo o seguinte: vocês lembram, baseado na interpretação que vocês têm da lei, que os anjos é tido em autoestima porque eles levaram a lei de Moisés, a lei de Deus a Moisés? É como se esses irmãos respondessem: claro, puxa vida, mensageiros, né, anjos. O texto está dizendo, então, Jesus Cristo é a própria mensagem de Deus. Se vocês tinham autoestima, se vocês estimavam demais os anjos do Antigo Testamento, vocês precisam entender que Cristo, ele é muito superior aos anjos, porque ele é a própria mensagem de Deus, o Pai. Então, por isso que Hebreus termina essa fala, né, o autor termina dizendo, olha, ele é muito superior aos anjos, e o nome que ele herdou, superior ao nome deles. Ou seja, irmãos, Cristo, guarda isso, ele não é o portador de uma mensagem, ele é a mensagem. Irmãos, Cristo ele não é o portador de um evangelho, ele é o evangelho, ele é a boa notícia de Deus encarnada. Ele não é alguém que veio falar sobre a salvação. O Cristo é a salvação dos que estavam perdidos, irmãos. O que Cristo é para nós, em contraponto ao Antigo Testamento, se vocês estão com fome, diz as Escrituras do Novo Testamento, Ele é o pão da vida. Se vocês têm sede, diz o Novo Testamento, que Ele é uma fonte inesgotável de água. Se vocês estão perdidos por algum motivo, estão sendo perseguidos, estão desanimando na fé, não faça isso. Ele vai buscar você aonde você estiver, porque as Escrituras dizem que Ele é o bom pastor. Se porventura o seu barco estiver navegando em meio a uma tempestade, a um momento ruim na vida, fique tranquilo, porque Deus em Jesus está no seu barco e Ele acalma a tempestade. Se porventura você não tiver condições de andar frente aos desafios da vida, Ele lhe colocará de pé e fará você andar. Se você não tiver condições de ouvir, se você não tiver condições de enxergar, porque a pressão está muita, sabe que Ele lhe fará ver novamente. Ele lhe fará enxergar novamente. Jesus fez isso, não foi uma, não foi duas, não foi três, foram muitas vezes. E você pode me perguntar, Cairo, mas por que Jesus fez isso? Porque Ele é o esplendor da glória de Deus, Ele é a exata expressão de quem é Deus. Por isso que eu e você precisamos estar em Jesus, porque somente nele, irmãos, conseguiremos sair da onde nós estamos e chegarmos lá na glória com Ele para sempre. Amém.
Sendo assim, eu concluo dizendo que nós temos em nossas mãos o desafio, irmãos, de permanecermos fiéis a Jesus e os seus ensinamentos. Não divida a sua lealdade. Às vezes você quer ser leal à sua profissão em detrimento do Evangelho de Jesus. Às vezes você quer ser leal aos seus amigos. Às vezes você quer ser leal aos streaming que estão colocando diante de nós. Às vezes você quer ser leal a essa pluralidade de pensamentos. Não faça isso, irmãos. Não divida a sua lealdade. Seja leal a Jesus, o Cristo, que é a expressão exata de Deus. Amém? Ele falou no passado. E ele continua falando hoje. E se você perguntar como? Por meio de Jesus. Você quer ter uma ideia clara de quem é Deus? Jesus. Eu concluo com uma frase de John Piper, muito interessante. Ele fala o seguinte: a Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da... Vamos lá, todo mundo. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Só que ao contrário é verdade. A ausência da palavra de Deus leva à ausência de fé. Sabe quando você se pega assim, nossa, eu estou tão incrédulo, sem fé para nada, especialmente no que diz respeito a Deus, Jesus. Irmãos, resolvendo o seu problema agora, falta da palavra de Deus. Você quer ter uma fé vibrante, uma fé consistente? Você quer ter uma fé que move montanhas? Você quer ter uma fé que acalma a tempestade? Você quer ter uma fé que faz o morto levantar, os leprosos serem limpos? Você precisa devorar a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se você não estiver, isso é um coração de um pastor cuidando das suas ovelhas. Se você, irmãos, estiver afastado da palavra de Deus, você está cavando a sua própria sepultura. A sua fé, ela vai sumindo. E essa tirania das opiniões, essa pluralidade de informações, ela te assalta no meio de tudo isso. Amém? Coloque-se de pé e vamos orar.